Hoje falaremos sobre um polímero bastante especial, o Kevlar. Quando foi inventado há exatos 50 anos, o material não parecia ter um futuro tão promissor. Na verdade, ele quase foi parar no lixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da DuPont começou a desenvolver materiais para novas versões de diferentes equipamentos, antecipando uma possível crise mundial no fornecimento de materiais como metais e borracha. Um desses objetos foi o capacete usado pelos soldados do exército americano. As Forças Armadas queriam substituir o velho e pesado e desconfortável capacete de ferro por algo mais leve e obviamente mais seguro. Em 1965, a cientista Stephanie Kollek se deparou com uma fibra inédita. Enquanto testava algumas aplicações químicas para polímeros, a pesquisadora percebeu que havia encontrado cadeias de moléculas extremamente resistentes, chamadas de polímeros líquidos cristalinos. O problema era que eles se quebravam com muita facilidade, mas Kollek sabia que havia encontrado algo diferente ali. Depois de muita pesquisa, Kollek desenvolveu um solvente capaz de estabilizar longas cadeias de carbono. O material era uma solução opaca e sem viscosidade, com a consistência de um leite e que geralmente era jogada no lixo após as experiências. O erro era uma fibra mais leve do que o aço e mais forte do que o metal. Em 1971, um militar chamado Nick Montanarelli ouviu falar sobre a fibra ultra-resistente que o exército testava em seus pneus. Ele ligou para Lester Shubin, o diretor do Instituto Nacional de Justiça, e sugeriu usar esse novo material em coletes e roupas. Para testar sua teoria, revestiu uma lista telefônica em Kevlar e deu alguns disparos. As balas ricochetearam, e o Instituto Nacional decidiu saber se o impacto causava algum trauma no corpo, mesmo com as balas não atravessando o material. O teste foi feito com cabras, já que cadáveres e bonecos não serviam por não terem órgãos que pudessem ser impactados. Em 1978, o exército dos Estados Unidos encomendou a DuPont jaquetas e capacetes revestidos por Kevlar. 50 anos depois de ser inventado, o material está presente desde solas de sapato até no robô Curiosity, que atualmente investiga o planeta Marte. Essa é a fórmula do Kevlar. Complicada, não? Observe que esse polímero é formado por longas cadeias de anéis de benzeno, interconectadas com grupos de amina. As cadeias de Kevlar são relativamente rígidas e tendem a formar folhas planas, semelhantes às da seda. Isto é devido à orientação dos anéis de benzeno. Quando o Kevlar é fiado, as cadeias ficam ligadas entre si através das ligações de hidrogênio, formando uma folha que tem uma alta força tensora. As folhas também empilham-se radialmente, como os raios de uma roda, permitindo interações adicionais entre grupos aromáticos, que estão face a face em folhas vizinhas, ajudando a aumentar a resistência da fibra como um todo. As fibras de aramida são fornecidas em diversas formas, tais como os fios, segmentos curtos, polpas, tecidos e não tecidos. A principal diferença entre elas é a finalidade de aplicação. Em um processo de deposição manual, que é um processo simples e barato, é utilizado para a fabricação de peças com reforço de fibras, sendo adequado para peças grandes e em pequenas quantidades. Aplica-se um gel em um molde aberto, seguido com o reforço das fibras, o qual consiste num tecido ou manta, e isso é colado manualmente no molde. O processo de spray consiste na deposição simultânea sobre um molde de resina e de pedaços de feixes de fibra, usando-se para matar uma pistola de corte e projeção. O processo de autoclave em embalagem de vácuo é o processo no qual é utilizado na fabricação de laminados de elevado desempenho. O laminado é fechado conjuntamente com o molde numa embalagem na qual se faz o vácuo, a fim de remover o ar que está dentro da peça. Em seguida, é colocado uma autoclave para se fazer a cura da resina. O processo de enrolamento de fio é o processo que se dá no qual a fibra é alimentada através do banho de resina e enrolada através de um mandril de dimensões adequadas. Este processo permite, por exemplo, fabricar invólucros de reservatórios para armazenamento de combustíveis, motores de foguetes e mísseis.
O Kevlar destaca-se por apresentar interessantes propriedades, tais como resistência à corrosão, baixo peso, manutenção de suas propriedades mesmo quando utilizada em baixas temperaturas, elevado módulo de elasticidade, grande resistência ao impacto e elevada resistência mecânica. O Kevlar é cerca de 7 vezes mais resistente do que o aço. Além disso, ele possui uma resistência ao ataque químico, ao tempo e ao fogo. Ele só queima depois de 8 segundos expostos a temperaturas acima de 1000 graus. O Kevlar vem sendo utilizado principalmente em áreas militar, extração de petróleo, esporte, automobilismo, aviação, exploração espacial e até mesmo em itens de consumo, como capas de celulares, por exemplo. No esporte, ele é usado em calçados, bicicletas, raquetes de tênis, cintos de segurança, cordas, roupas, trajes, equipamentos de esqui e snowboard, em pescas esportivas e em equipamentos de proteção em geral. Na aviação, ele é usado no compartimento do motor. Assim, se a turbina vier a explodir, o dano sofrido será minimizado. Outra característica que faz dele um bom material para ser usado nos aviões é sua baixa densidade. Ele é muito leve, substituindo alguns materiais pesados usados na composição da estrutura, garantindo ainda mais segurança. Já no que diz respeito à exploração espacial, o Kevlar está presente até mesmo nos trajes dos astronautas. Outro exemplo é a sonda Galileu, que contava com um dos paraquedas cujas alças eram produzidas com o material. No automobilismo, além do uso em roupas de pilotos e seus carros de corrida, a tecnologia utilizada na Fórmula 1 também tem sido aplicada nos carros comuns. O Kevlar é usado para reforçar as mangueiras do radiador, da transmissão e do tubo compressor dos veículos, proporcionando mais estabilidade térmica e resistência a produtos químicos. Além disso, o produto é aplicado em pneus, aumentando sua durabilidade contra abrasão e desgaste. O material também proporciona uma condução mais silenciosa e redução no peso rotacional, reduzindo a tensão no motor e, consequentemente, melhor eficiência no uso do seu combustível. Em relação à segurança, é usado na blindagem automotiva, revestindo a lataria dos veículos sem grandes acréscimos ao seu peso. A proteção balística do Kevlar pode variar do nível 1 ao nível 3, protegendo contra disparos de calibre que vão até os fuzis de ponto .30. No Exército, o material é amplamente usado na blindagem dos veículos militares, como tanques de guerra, carro-forte, jipe e outros. O uso mais comum do Kevlar é no colete à prova de balas e trajes de proteção. Seu funcionamento em um colete é semelhante ao funcionamento de um brinquedo muito amado pelas crianças, a cama elástica. Quando o projétil entra em contato com o colete, as fibras de Kevlar absorvem parte da energia proveniente da colisão e a dissipam, o que normalmente é capaz de proteger o indivíduo atingido. A absorção da energia é proveniente tanto da elevada resistência ao impacto do polímero, quanto da forma como as fibras são organizadas, tornando extremamente difícil de separá-las. Na exploração do petróleo, pode ser aplicada nos feixes de mangueiras hidráulicas de alta pressão, também chamados de cabos umbilicais, que vão do topo de uma plataforma de perfuração ou instalação de produção de petróleo até o controle dos equipamentos sobre grande profundidade. O Kevlar também é usado para reforçar dutos de perfuração, tubos que carregam o óleo do fundo do oceano até o topo para o refino e produção. A versatilidade deste material é inquestionável. Hoje, o Kevlar está presente direto ou indiretamente em boa parte de nossas vidas, e no que depender da evolução e da flexibilidade do uso do material, as empresas vão continuar buscando mais formas de usar as qualidades do material para criar produtos mais resistentes, confiáveis e seguros.